Nas margens do Paraguaçu, duas guerreiras a descansar, dona de histórias heróicas, onde seu povo fez brilhar. Uma fez de seu solo primeiro caminho para a liberdade total da nação. A outra trouxe para si a responsabilidade de abraçar essa revolução. Ambas viram sangue de seu povo derramar, sentindo a dor da perda dos que vinham a amar. Juntas, trouxeram o grito que todos haviam a guardar. Do seu povo, hoje tende a lembrar, trazendo na memória a força dos nativos e nativas que se dispuseram a ajudar. Outros que foram para os campos batalhar, sem nem direito a palavra dar, que pegaram no cabo, na faca e na enxada, e somaram ao batalhão que já não resistia aos tiros de canhão. A esse de símbolos vos batizaram, aos divisíveis vos homenagearam, e hoje trazemos de fato o quão são reverenciados. O primeiro passo para a independência nacional na Bahia aconteceu aqui, em 25 de junho de 1822. Na época, chamava-se Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, a vila mais populosa, mais próspera do recôncavo baiano. Esta luta iniciara justamente por causa da aclamação de Dom Pedro como príncipe regente defensor constitucional do Brasil. Os portugueses queriam que o Brasil continuasse sendo colônia. E Inácio Luiz Madeira de Melo, comandante das armas na Bahia, sabedor de que estava havendo a resistência contra eles aqui em Cachoeira, enviou uma canhoneira portuguesa para arrasar com Cachoeira. Essa canhoneira ficara ancorada aqui no Rio Paraguaçu. Só que nós, cachoeiranos, já estávamos imbuídos desse propósito, já nos organizando para o combate. Essa reação assim começa aqui em Cachoeira, logo após essa questão do bombardeio, que a gente sabe que Portugal manda a canhoneira como para intimidar, né? E de repente os cachoeiranos e São Felista, eu vou fazer essa ressalva Cachoeira e São Félix, que realmente se fala na independência, fala muito Cachoeira, mas São Félix, apesar de que na época era um distrito de Cachoeira, São Félix também teve filhos seus que derramaram sangue na luta. Porque esse ataque à canhoneira não se deu apenas pelo lado de Cachoeira, do porto de Cachoeira. Ela sofreu um ataque também pelo lado de São Félix. Então começa essa reação, já o desejo de dizer, agora a gente vai por tudo ou nada. Então começam a montar, né, esse exército para ir em direção a Salvador, que é chamado do Exército Libertador. Então a importância dessas duas cidades se dá desse modo, né? Que eu acredito que aqui começou realmente a batalha, né, de libertação. No momento em que estava se aclamando Dom Pedro, as festividades aqui na praça, hoje Praça da Aclamação, antigamente chamava-se Praça da Regeneração, a esquadra portuguesa começaram a bombardear a Cachoeira. Essa luta fora até o dia 28 de junho de 1822, com a vitória cachoeirana. Nós nos organizamos, vencemos os portugueses e essa luta durara até 2 de julho de 1823, quando houve a consolidação da libertação do Brasil do jugo português. O dia 1º de junho é o dia da abertura das festividades cívicas da data magna da Cachoeira. No dia 1º, os vereadores e o prefeito e todas as autoridades municipais, com filarmônica, Câmara Mirim e o povo em geral, conduzem os marcos cívicos denominados paus da bandeira para 2 extremos, Praça da Bandeira no Praquente e Ponta da Calçada na Rua da Feira, juntamente nos locais onde se concentraram os batalhões patrióticos que se formaram para combater os portugueses, não deixando que eles adentrassem a cidade, que eles invadissem a cidade por esses extremos.
Da independência foi em 1823. Já no ano de 1824, em Salvador, começaram a haver o desfile cívico, saindo da Lapinha até o terreiro. E puseram um índio em uma das carretas que foram utilizadas no combate entre baianos e portugueses. Aqui em Cachoeira também iniciaram no ano de 1824 até os dias atuais. Os invisíveis, eles se tornam visíveis na figura do caboclo, que depois, inclusive, vai incomodar, né? Porque a gente sabe que quando a cabocla surge, ela surge para atender um desejo dos portugueses, né? Que moravam em Salvador, que se achavam assim, achavam aquela figura muito humilhante. Então, vamos tirar a figura do caboclo, que é a representatividade dos invisíveis, e colocar uma figura que vai, na visão deles, ter o mesmo papel que tinha o caboclo, mas de uma maneira assim mais amena, mais suave, né? Então, bota a figura da cabocla. Mas a população não aceita isso. E o caboclo sai na marra, porque ali quem estava era o povo, o povão, que esteve realmente à frente, o povão que realmente sofreu, mas também eles não tiram a figura da cabocla, porque essa figura da cabocla ela agora vai ter um outro papel. Em vez de ser o papel da suavidade, ela agora passa a representar aquelas mulheres que também se fizeram presentes na batalha. Quando fala assim, a Batalha dos 2 de Julho, a gente realmente só se lembra dos homens, mas existiram mulheres, não só aquelas que são famosas, né? Mas também tem aquelas desconhecidas, mais uma vez, os invisíveis, as mulheres invisíveis, que participaram dessa luta com muita garra, né? E que não eram lembrados. Na época, São Félix era um povoado que pertencia à vila de Nossa Senhora do Rosário, o Ponto da Cachoeira. Em virtude dessa participação de São Félix, também com Cachoeira, pela independência nacional na Bahia, e é por isso que houve um acordo para Cachoeira ficar com o caboclo e desfilar no dia 25 de junho e São Félix ficar com a cabocla para participar do desfile de 2 de julho. Guerreiro, a título do respeito, a cada pegada no chão. No vento se fez guardião. A luta que jamais sabera, foi o primeiro a entendê-la. Nem sempre uma lança segurar, da terra se dispôs a cuidar. Mas no momento da aflição, foi o primeiro a pegar o facão. À frente lutou, cuidou e honrou. A uma nação entregou seu coração, que antes apenas carregava a singela pena do falcão. Pisa a pátria ao grande braço forte, permanente dominador dos dragões. Esse caboclo cívico do 25 de junho, ele vem todo ano para o terreiro Guarani, já tem os seus 17 anos que o caboclo ele vem fazer parte dos nossos cultos aqui no dia 19 de abril, que é justamente no dia do índio. É um dia que a gente celebra uma missa aí na porta católica e depois a gente faz a missa religiosa, né, na parte do candomblé. Os caboclos, na verdade, a figura do caboclo, né, ele é justamente uma junção entre povos, ou seja, a nação de Angola, que é uma nação que vai nascer da junção dos bantus com os índios de pele vermelha que vão entrar na África pelo Estreito de Gibraltar, e vai nascer o que a gente hoje no candomblé vai chamar de nação de Angola. E a nação de Angola celebra Orixá
e celebra caboclo, justamente porque os negros africanos celebravam orixá e os índios celebravam os enquices. E os enquices são os espíritos ancestrais indígenas que a gente vai chamar de caboclo. Por que caboclo? Porque fica essa forma aportuguesada e abaianada, porque o caboclo é a figura espiritual. Então, como você vai sinalizar um caboclo de uma casa, um enquice de uma casa, você vai dizer que é o caboclo Guarani de Oxóssi, você vai dizer que é o caboclo Pena Branca, você vai dizer que é o caboclo Tupinambá, né? E você vai sinalizar um nome para esse caboclo, mas na verdade a gente sabe que é uma entidade espiritual e que é um enquice. Agora, para a cachoeira, civilmente, ele vai representar, eu acredito que entre a década de 30 e 40, ele vai representar o índio cívico ou o guerreiro nativo da terra em busca da independência. Ao longo do caminhar, ao longo dos anos, eles vão ganhando novos papéis, nova representatividade, porque passa a existir também a questão, o lado espiritual do povo, né? O povo, apesar de a gente saber que na época existia toda uma presença da Igreja Católica, do catolicismo, dos santos católicos, né? Que tinham certa identificação também com o povo, mas a gente sente que a identificação do caboclo e da cabocla pelo lado espiritual, eu acho que ele é mais forte do que a relação que existia do povo com os santos católicos. Porque a gente vai ver que são santos que surgem da mentalidade do povo, do desejo do povo de se sentir santificado. Porque quando a gente vai olhar os santos católicos, existe toda assim uma história contada, desenhada, mas que você não sente, apesar de alguns serem muitos populares, você não sente assim a identificação íntima do povo com esses santos como sente com o caboclo, porque eles vão se tornar figuras íntimas. E a gente vê hoje que essa intimidade dessa relação é mais forte ainda do que quando no início das comemorações do 2 de julho. A importância desse caboclo para aqui foi a pedido dele mesmo. Ele veio em sonho para minha mãe e disse que queria vir aqui para comer junto com os outros irmãos, né? Porque eles estão ali sendo reverenciados somente, ele só é lembrado simplesmente nesse dia, 25 de junho, né? E não podemos esquecer que eles são espírito de luz e que necessita também de oferenda, necessita de luz. Então ele foi num sonho para minha mameto, que é minha Madalena, e pediu que trouxesse ele para cá. E ela acordou e ficou sem saber como seria que ela ia fazer isso. E aí foi que quando ela começou a ter uma ligação com o Valmir, que é Valmir da Boa Morte, para Valmir daí fazer um ofício para entregar na Câmara de Vereadores ao presidente, para que fosse liberado esse caboclo. E daí a gente pensou que ia ser uma coisa que ia ser muito burocrático, mas foi uma coisa que foi realmente, ele queria mesmo, foi uma coisa que eles apoiaram logo, né, e liberaram o caboclo. E eu não tinha essa intimidade de mãe de santo com ela. Aí eu chamava ela de Dona Madalena. Madalena, eu não vou poder fazer isso. Eu não tenho nada a ver com esse povo da política aí. Meu filho só vem aqui lhe trazer recado. Pronto, continuei trabalhando. Isso foi de manhã. Mas quando foi de noite, né, a minha mulher até conta isso, que de noite a cama começou a tremer. E eu tremia como se eu estivesse com febre. E na verdade eu estava vendo o caboclo na porta do meu quarto, né, pedindo, né, complementando esse pedido. Eu não conseguia ver o rosto do caboclo, era um iluminado muito forte, avermelhado, e aquele rostão, aquele pé. Quando eu volto para trabalhar no outro dia, muito cansado, que foi a noite toda nessa lida, eu acabei adormecendo em uma mesa que eu tinha aqui quando eu, né, administrava da outra época, e acabei descrevendo um ofício para entregar na Câmara de Vereadores. Quando o menino ali, que não tinha, só tinha ali o Felipe, que o Felipe foi digitar, para que escrever isso aqui? Quase que não dá para entender, rapaz, que está parecendo letras romanas, mas dá para entender aqui que você tem um curso técnico em zoologia, que quer tirar o índio da Câmara de Vereadores, que quer levar para o terreiro de Candomblé, que quer homenagear, que quer isso, que aquilo, do jeito que está aqui, eu digitou, e eu entreguei na Câmara e o ofício foi aceito por
todos os vereadores. E aí o presidente me procurou para tirar o caboclo. Eu liguei para a dona Madalena na época, ela disse que eu que tinha que levar lá, que eu era responsável pelo caboclo. Levei o caboclo às 5 horas da tarde, vim em casa, tomei banho, me arrumei, organizei que ia ter uma missa, por sinal uma missa muito bonita, celebrada pelo diácono da Igreja Católica Brasileira e também por Toté Marcelino da religião de matriz africana. E aí quando acabou a missa, que eu levei o caboclo para dentro do candomblé, eu não me lembro de mais nada, só acordei no outro dia. E dali o caboclo, mãe, depois me chamou e me contou tudo, que foi um caboclo que veio, que comeu, né? Ou seja, o caboclo comeu através de mim. Ele é trazido para cá pelos ogães, coberto com lençol branco e vem soltando foguetes em cada ponto da cidade até chegar aqui no Rosarinho, onde esse caboclo a gente coloca aí na porta, que como vai ter a missa à noite, então ele já fica na porta esperando e a gente toca foguetes e daí os caboclos incorpora nos filhos de santo e aí faz uma festa antes da chegada do caboclo à noite. Ele fica o ano todo na Câmara de Vereadores. Quando ele sai à rua enfeitado, com suas palhas, com suas folhas, com suas flores, muitas pessoas ao passar na rua se benzem, como se realmente o caboclo fosse uma imagem sacra católica, né? Mas na verdade é uma imagem sacralizada, uma imagem sacra da religião de matriz africana. Ele vai ser levado em uma carruagem para sinalizar, não a carruagem puxada a cavalo, mas pode representar a cadeira de arruá, que é aquela cadeira que o negro escravizado, né, levava os seus patrões da rua porque não tinha transporte. Então naquela cadeira de arruá, o patrão, né, o dono da terra, ia ali dentro. Hoje o caboclo é puxado na rua por homens, como se estivesse levando uma cadeira de arruar à rua. Mas na verdade dando ao caboclo, né, uma posição de realeza como rei e senhor da terra. Singela sois vós, nos olhos de quem não conhece sua história, que esconde, na delicadeza inventada pelos que temiam sua bravura, a herança de dor e luta de toda uma nação. O rosto formado por traços das mais simples mulheres que batalharam pela libertação. Na mão, não mais a pátria, mas a arma que usá-la para defendê-la da opressão. E que nasça o sol brasileiro, que vem carregado de histórias, das quitérias, das joanas e de todo um feminino batalhão. Nas penas, a identidade roubada, eis que poderia ser batizada pelo paraguaçu que se banhara. Bem, a cabocla, ela participa do desfile em vários momentos. O primeiro é a levada da cabocla para a cachoeira. No dia 24, os cidadãos de São Félix atravessam com a cabocla ricamente vestida, lindamente vestida, para encontrar com o caboclo na entrada da ponte em Cachoeira. Chegando à Cachoeira, há uma tradição muito bonita, que é das autoridades se encontrarem, né, das duas cidades, se cumprimentam e trocam de corda. Quem é de São Félix passa a puxar a corda do caboclo e quem é de Cachoeira anda a cabocla. São figuras importantes, principalmente a cabocla aqui em São Félix, ela tem um papel assim, com relação ao povo, a enxergar essa cabocla, porque, inclusive, quando do desfile do 2 de julho, o político ou o prefeito que administra a cidade, que essa cabocla vá para a cachoeira e ela não esteja devidamente ornamentada, a crítica é muito grande. No dia 25 tem um desfile cívico em Cachoeira, que
marcar a data da independência, o primeiro passo para a independência do Brasil, onde os carros do caboclo e da cabocla são conduzidos durante o desfile, vão até a Praça Teixeira de Freitas, onde é colocado pela cidade de São Félix uma coroa de flores ou de louros, em homenagem aos heróis da independência. Hoje, no 25 de junho, faz um marco para mim muito importante, porque hoje fui a oradora, né, da entrega da coroa de louros aqui na cidade de Cachoeira, representando a cidade de São Félix, e que essa participação popular ela é imprescindível, porque a gente precisava ter um forte enfoque dessa participação popular, do fortalecimento da história do povo, principalmente do povo de Cachoeira, aí da cidade de São Félix, do povo do Recôncavo que lutou, o povo que está à margem do rio Paraguaçu. E é esse povo que fortalece essa luta, que fortalece essa história, e é esse povo que vai para a guerra. E hoje a gente comemora com festa o que já foi de luta, de guerra e de sangue. A minha relação pessoal com a cabocla, ele começa de certa forma quando eu fui diretor da Casa da Cultura, porque ela foi, na época, quando eu assumi a casa, a cabocla, ela de certo modo estava muito deteriorada. Inclusive, ela desfilou muitas vezes com um homem segurando a cabocla em cima da carroça, que surgia até os comentários que o povo dizia em Cachoeira que era o amante. Ela ia se encontrar com o caboclo, mas o amante ia com ela. E aí eu fiz essa reforma, essa restauração, o restaurador de Cachoeira fez a restauração. E a minha relação com ela, assim, também pela questão religiosa, então começa a partir desse momento. Então a gente tinha uma preocupação de sempre, e eu fiz até ter umas modificações na cabocla, que quem colocou fui eu, porque ela não tinha aquela lança, ela não tinha aquela coisa que ela pendura com a bandeira da Bahia. Quem colocou a bandeira da Bahia atrás dela fui eu, e apesar dela ter aquela imagem doce, né, que é uma outra história que também se encontra, eu quis fazer com que ela tivesse assim, um aspecto de guerreira. Então ela era, se você pegar as imagens da cabocla, as fotografias, você vai ver que ela nos desfiles era muito doce, aquela carinha virada para o lado, angelical. Então eu achava o seguinte, ora, se é uma guerreira, ela tem que parar com cara de guerreira. Então por isso eu coloquei aquela lança, que ela tinha na realidade era uma bandeira, eu tirei e coloquei aquela lança para dar um sinal mais de guerreira. A gente entende ela como uma parte de nós, povo de São Félix. Ela representa a participação dos nossos antepassados nesse momento tão importante da história, que é a questão das guerras pela independência. Acho que a gente se apropria da ideia de que a independência ela se constrói. Não foi um simples brado às margens do Rio Ipiranga que nos fez independentes de Portugal. É um processo de luta que se desenvolveu durante um ano inteiro para culminar no 2 de julho. E a gente tem ela como um de nós, por isso ela é muito bem tratada. Temos um cuidado especial de sempre estar bem trajada, com flores ao redor dela, para que a gente se veja nela. A verdade é essa. Houve um período, inclusive, que a gente tentou resgatar toda a história do Tupinambá para que ela se trajasse como índio Tupinambá da época, sem muitas alegorias, sem muitos adereços, sem folclorização nem carnavalização da imagem dela. Tem uma vestimenta em que foi confeccionada por tupinambás verdadeiros para dar a ela todo esse sentimento de povo que só ela pode traduzir. E graças a Deus que o elemento feminino ficou do lado de cá. Eu acho que isso faz ela ainda mais querida, porque é o sentimento de maternidade, mas também é o sentimento de guerreira que toda mulher traz dentro de si. Principalmente aquelas que foram alijadas desse processo histórico. As indígenas
e as negras. Quando você comemora, não cai no esquecimento, né? E é importante se comemorar o 2 de julho, porque a gente vai ver que foi um dos movimentos mais populares de libertação no Brasil. Ela é uma batalha que começa com os invisíveis, porque a alta sociedade, quem detinha o poder econômico, a participação está nos palácios, mas na rua, no mato, quem está é aqueles invisíveis, que nunca, como acontece até hoje, nunca são vistos e nunca são reconhecidos. Isso vem de raiz e a gente adora isso aí, gosta muito e zelo muito deles, gosto dele e a gente oferece o que a eles, uma oportunidade de ele estar na porta, que eles devem lá dentro, né? Aí vem o que? A festa deles, aí a gente coloca ele na porta para homenagear os caboclos. Hoje a gente está homenageando os caboclos. O mesmo rio que nos une, nos separa, ligados pela ponte que carrega o legado imperial. É triste ter que ir e deixá-la. É triste te ver partir sem sequer acompanhá-lo. É mais um ano de espera, mais um ano contado, para que possamos juntos comemorar, em nome dos nossos, a batalha que há anos ganhamos. Aqui fico. Aqui vou. Diferentes caminhos, mas o mesmo sentido. Mostrar aos nossos que, mesmo distante, trazemos vivos a força que temos. Do lado de cá, eu observo seu heroísmo e sua grandiosidade monumental. De cá, eu vejo seu presépio e sua identidade cultural, uma aparência singela que mascara a bravura real. Separados seguimos, mas há de quem se esqueça, que juntas lideramos uma revolução. Somos a herança de um povo. Somos a religião dos que cultuam nossa ancestralidade. Somos o que não se pode ver. Somos a materialização de uma união. Fogueira doce, sol madrugando, é luando e basta, beleza divinal, aí, maravilha, é o sol se pondo, é luando e basta, beleza sem igual. É nesse Xangri-Lá dourado que sonho já de outras vidas. Sereia neste mar de sonhos, bailando em ritos coloridos. Luanda mistério resgatou-me a vida. Só quando eu vim pra esse mundo eu mostrei minha cara, sem marcar bobeira. Cantei o meu canto e fiquei por cá.